Eduardo Girão, por favor, senador. Paz e bem, presidente Laércio de Oliveira, senhoras, obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos assistindo até a essa hora aqui, como falou o senador Cleitinho há pouco, para valer, voltando ao Congresso Nacional, depois de um recesso para lá de prolongado. Um colega meu, deputado, o senador Laércio, me disse o seguinte, eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou, mas ele até gostaria, mas ele diz, olha, muitas vezes o Senado, sem deliberar, é melhor para o Brasil. Porque muitas vezes vem mais burocracia, vem mais imposto, vem mais regulamentação que trava o dia a dia do brasileiro. Eu estou aqui há 6 anos e eu só discordo dele de um ponto. É a oportunidade que a gente tem dessa tribuna de mostrar as entranhas do que está errado no Brasil para quem merece saber, que é a população brasileira. E, através da inércia do Senado, que eu já falei diversas vezes e vou continuar falando, nós estamos vendo o STF barbarizar com o nosso país e deixar os senadores da República na coleira. E alguns entram na coleira. Acaba de ter uma decisão agora no STF que define uma ampliação do foro privilegiado para depois do mandato. Ou seja, eles querem manter o cabresto de parlamentares que os criticam, porque nós estamos vivendo um estado de exceção, de censura, de caçada. Está aqui o senador Marcos Duval, um exemplo escandaloso para o mundo dessa ditadura da toga que vive o Brasil. Mas os ministros do STF, os deuses, se acham deuses, eles não se contentam com o foro privilegiado atual. Eles querem mais. Quer deixar na mão intimidação depois do mandato. Ora, se os senadores, muitos já não falam nada agora, porque muitos têm processo dos seus correligionários ou deles mesmos nas mãos do ministro do STF, você imagina depois, aí que não vão dar um pio mesmo, porque a sua vida depois vai ficar na mão deles também. E um detalhe, o fim do foro privilegiado já foi aprovado por essa casa antes da gente chegar aqui. Já faz mais de 6 anos que foi aprovado o fim do foro privilegiado, está lá na Câmara, para votar e não vota. Tinha que acabar com isso. O povo brasileiro está indo às ruas, e esse é o espírito da minha fala, que deve ir às ruas agora dia 16, e nós temos que estar junto com o povo, não só em Copacabana, no Brasil inteiro, para se manifestar sobre o que está errado no país. Leve a pauta que você quiser, mas é hora desse Senado ouvir o grito das pessoas nas ruas, de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza. Porque, do jeito que vai, só falta agora eles voltarem no passado, no tempo, para botar o foro privilegiado antes. É sem limite o objetivo de calar, de perseguir, especialmente quem é de direita e quem é conservador nesse Brasil. Nós estamos denunciando lá fora o que está acontecendo. E vamos continuar denunciando onde quer que seja, para que os nossos filhos, netos, as futuras gerações desse país, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, possa voltar a ter democracia no nosso país,
o respeito ao devido processo legal e tudo que um Estado democrático de direito tem que ter. Então, é surreal nós estarmos com a ampliação hoje decidida pelo STF, por eles próprios, a extensão do foro privilegiado, quando essa casa, repito, essa casa já tinha aprovado o fim do foro privilegiado. Eles não estão nem aí para o Senado. Senado e nada é a mesma coisa para essa turma do STF. Nós precisamos aqui nos dar o respeito. No dia que impeachment vai acabar essa palhaçada, essa humilhação. E quem sofre é o povo brasileiro, com essa casa calada, de joelhos, no chão. Olha, senhor presidente, é muito grave isso. Eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que eu recolhi as assinaturas dos senadores já faz mais de 3 anos, para que dê a liberdade para o senador, para o deputado que não queira estar com foro privilegiado com eles. Até essa PEC, que não anda nessa casa, é uma espécie de salvaguarda para que se possa garantir a liberdade de expressão no Brasil. Estou falando de parlamentar. Tu imagina o cidadão que não tem prerrogativas, que eu não sei nem, hoje em dia, se vale de alguma coisa. Muito pelo contrário, era melhor não ter. Aí, olha aqui, jornal O Globo afirma que ministro do STF marca território para impedir avanço eleitoral de Bolsonaro. Olha, eu tenho uma posição muito independente, quem acompanha meu mandato sabe. Votei coisas do Bolsonaro contra. Critico certas posturas. Agora, o que estão fazendo com o Bolsonaro e a família, ninguém pode negar que é uma caçada implacável para dizimar, para acabar com a família. Os caras querem interferir na eleição do Senado do ano que vem já, porque sabe que a população vai eleger a maioria de senadores de direita e conservadoras e que agem, e que vão colocar a sua posição publicamente sobre impeachment de ministro, sobre mandato para ministro, e outras pautas de interesse da sociedade, como a anistia de preso político, que tinha que ter acontecido já nesse país, em pleno século XXI, com preso político do STF, que manda no Brasil, e que está alinhado política e ideologicamente com o governo Lula. A verdade tem que ser entregue. Marca território, ministro do STF, ligando para governadores. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Acabou independência entre os poderes há muito tempo, acabou separação de poderes. Eles estão ligando para governador, é isso que está dizendo o jornal. Para governador vir disputar o Senado, articular nomes fortes para evitar gente de direita e conservador. Sabe por quê? Porque gente de direita e conservador vai fazer o que tem que ser feito nessa casa, que é impeachment de ministro. Esse dia vai chegar, porque vai ter um efeito pedagógico de cada um no seu quadrado. Aí, senhor presidente, isso é atividade política, clara, atividade política de ministro do STF. Ali virou um tribunal político, infelizmente, uma instituição importante da nossa sociedade, claro, para a nossa democracia, mas que virou uma... Estava lá. Você está vendo aqui, por exemplo, outra manchete que já saiu, agora há pouco tempo, que o Partido Liberal, que vai indicar o Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores, o STF dizendo que, se fizerem isso, é uma crise anunciada. Eles são comentaristas políticos, eles agem
aqui dentro e a gente fica assistindo, não faz nada. Não posso dizer que muitos fazem. Somos minoria, ainda. Mas a maioria não quer, acha isso normal. São amigos deles, ou estão com processo lá, não quer problema com eles. Esse é o medo que existe no Brasil, de parlamentares que não deveriam estar com esse problema. Senhor presidente, para encerrar, com a sua generosidade, eu trago aqui um bebê com 7 anos e meio, 7 meses e meio, perdão, de gestação. Está aqui. Eu já mostrei outras vezes o bebezinho formado com a menor de 11 semanas de gestação, que tem fígado, rim, tudo formado. E esse bebê, o Ministério Público do Distrito Federal está querendo garantir a possibilidade, eu não entendo porque que a TV Senado tira o foco do bebê, porque isso aqui eu não estou mostrando sangue. Eu não estou mostrando um aborto, que é tirar o bracinho desse bebê, essa perninha do cabeça do bebê para passar. Não estou mostrando isso. Mas a TV Senado não é a primeira vez que tira essa imagem. Eu já fiz, inclusive, oficiei o trabalho da equipe competente da TV Senado, atenciosa, porque isso é censura. Isso aqui é pedagógico, você mostrar, eu estou falando de biologia. A gente foi desse tamanho, presidente. Eu vou mostrar sempre. Vai tirar sempre e vai ficar feio. Vai ficar feio para a TV Senado, porque não tem justificativa. Isso não está afrontando nada, mas se tira a imagem de um senador que está mostrando aqui o bebê com esse tamanho. Então, é maior do que isso, senador Irajá, é maior do que esse bebê, o que o tribunal, o que o Ministério Público do Distrito Federal está querendo garantir o assassinato de crianças, o aborto. Olha que nível de aparelhamento chegou às nossas instituições. O senhor lembra, o senhor votou contra, o Irajá votou contra a questão, por exemplo, do porte de drogas no Brasil. Você sabe como é que começou essa história de porte de droga, que o STF definiu? Foi através da Defensoria Pública de São Paulo. Então, eles estão aparelhados, último minuto, se eu me permitir, eles estão aparelhados até a medula. Sabe por quê? Primeiro, pela omissão de pessoas boas que não concordam com isso, que são a maioria dos que estão nessas instituições, são a maioria, e não se posicionam contra a militância política e ideológica, que não era para ser, era para ser técnico, jurídico. E nós também. Então, nossa equipe, nós estamos entrando com medidas judiciais em relação a isso, medidas também parlamentares, porque nós atingimos o nível máximo de atuação, de militância política em instituições que não deveriam fazer esse tipo de coisa, deveriam defender realmente as crianças, os idosos, né? Porque o brasileiro é pró-vida, a maioria dos brasileiros é contra o aborto. 80% é contra a droga, mas eles não, eles querem fazer a militância. Vamos acabar com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muita paz. Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, seu pronunciamento com um conteúdo extraordinário, trazendo a reflexão de todos nós, temas importantes que fazem parte do cotidiano da sua rotina, do seu mandato. O senhor recebe os meus cumprimentos e os meus agradecimentos.